Ok, estamos de volta agora para falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado por essa letra Z e os seus elementos são descritos normalmente da seguinte forma. A gente começa dos números negativos, vindo do infinito. Aí chegamos assim em menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e indo até o infinito positivo. Então, se a gente for lembrar do conjunto dos números naturais e comparar com o conjunto dos números inteiros, a gente vai perceber que, enquanto o conjunto dos números naturais, que eu posso colocar rapidamente aqui, ele tem um elemento mínimo, o menor elemento, que é o 0, já o conjunto dos números inteiros, quando você procura o menor elemento, ele te mostra justamente o sinal de que esse menor elemento não existe, ou seja, ele vai até o infinito negativo. E isso é uma característica que o diferencia dos naturais. Os naturais têm um menor elemento, que é 0, os inteiros não, porque sempre existe um número negativo menor. Assim também, do lado positivo, nós temos, igual aos números naturais, o infinito positivo no lado positivo. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. A gente observa, então, em relação aos naturais, enquanto novidade, os números negativos, que ficam do lado esquerdo. Números negativos, né? Negativos. Se a gente observar os números que não são negativos, podemos notar que os que não são negativos são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Logo, aqui vai aparecer um conjunto conhecido, que é o conjunto dos números naturais. Portanto, a gente diz que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou seja, os naturais são um subconjunto dos números inteiros, né? A gente pode escrever, usando a simbologia de conjuntos, de que naturais está contido em inteiros. Por que isso acontece? Que todo número natural, todo elemento natural também é um elemento inteiro. Uma outra coisa a respeito do conjunto dos números inteiros é que ele é subdividido em números pares e números ímpares. No conjunto dos números naturais, a gente precisou dizer naturais pares e naturais ímpares. No conjunto dos números inteiros, basta dizer par ou ímpar. Então, se a gente escrever o conjunto dos números inteiros aqui, novamente e rapidamente, a gente vai poder destacar esses termos pares e ímpares. Por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, reticência. Vou botar a vírgula aqui, né? Então, vamos supor, a gente quer identificar os números pares. Então, a gente pode pegar aqui, né? Quem são os números pares? O 0, o 2, o 4, o menos 2 e o menos 4, dentre os que eu mostrei aqui, além dos infinitos que se projetam tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Se eu quiser identificar os ímpares na cor vermelha, eu vou sublinhá-los aqui, seria o 1,
o 3, o menos 1, o menos 3 e tantos outros no lado negativo e tantos outros, infinitos outros no lado positivo também. De forma que não existe um número que não seja par e nem ímpar nos inteiros. Ou ele é par ou ele é ímpar. Por outro lado, também não existe um número que seja simultaneamente par e ímpar. Ou seja, são conjuntos disjuntos. Então eu posso dizer que os conjuntos dos números pares, união com o conjunto de todos os números ímpares, é igual ao conjunto dos números inteiros. Eu ainda posso dizer que o conjunto dos números pares, interseção com o conjunto dos números ímpares, ou seja, eu vou procurar um elemento que seja par e ímpar ao mesmo tempo, e como esse não existe, ele forma um conjunto que não tem elementos, que é o conjunto vazio. Então essa é a apresentação rápida sobre o conjunto dos números inteiros. Agora, a novidade dos números negativos que este conjunto dos números inteiros nos traz, ela também traz algo que a gente tem que se adaptar, que é a entender a existência dos números negativos. Esses números negativos, eles nos conduzem a superar aquela limitação dos números naturais. Por exemplo, no conjunto dos números naturais, se eu estou pensando em números naturais, eu não posso fazer a subtração, por exemplo, 3 menos 5. 3 menos 5 não tem como fazer nos números naturais, né? Porque eu não posso tirar, né? Nos números naturais eu teria que tirar 5 de um lugar que só tem 3. E como isso não é possível nos números naturais, isso não é possível, então essa operação não existe. Mas no conjunto dos números inteiros, isso é perfeitamente possível. Ou seja, eu tenho que 3 menos 5 é igual a menos 2. Certo? É igual a menos 2. Aqui não. Não é possível nos naturais. Mas agora sim. Então, com os números inteiros, tanto a adição quanto a subtração sempre serão possíveis entre elementos dos números inteiros e terão um resultado inteiro. A gente fala que a adição e a subtração são fechadas no conjunto dos números inteiros, porque tomando-se dois termos, dois elementos inteiros, e fazendo qualquer operação de adição ou subtração, o resultado ainda vai ser um número inteiro. Bem, agora, como se faz essas operações, né, com números inteiros? Muita gente não teve a oportunidade de praticar isso e acaba ficando confusa na hora de fazer essas operações. Mas não é nada complexo. Basicamente, quando eu tiver os sinais dos números iguais, eu vou sempre fazer a operação de adição. Por exemplo, no conjunto dos números inteiros, quando eu tenho 4 mais 3, nós já sabemos que isso é uma operação tanto dos inteiros quanto dos naturais. Isso dá 7. Tranquilo. Agora observe quando eu tenho menos 4 menos 3, ou seja, eu tenho aqui dois números negativos, os sinais são iguais, então eu faço a mesma coisa, eu somo, só que agora eu tenho que manter o mesmo sinal, conservar o sinal, então aqui eu vou ter como resultado
menos 7. Temos mais 2 ou 3 possibilidades. Eu poderia ter, por exemplo, menos 4 mais 3. Nessas circunstâncias em que os sinais são diferentes, a gente subtrai, pega o maior valor absoluto e preserva o sinal deste maior valor absoluto. Então, 4 menos 3 é igual a 1. Como 4 é maior do que 3, eu pego o sinal do 4 aqui, que é negativo, e coloco aqui. Então, menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Poderia fazer também 4 menos 3, ou seja, o sinal do 4 agora é positivo, e o do 3 aqui é negativo. Então, essa aqui é uma operação também do conjunto dos números naturais, não traz muita novidade. 4 menos 3 é igual a 1. Então, você pode observar que a mesma regra se aplica, ou seja, eu tenho sinais diferentes, subtraio, eu coloco 1, e o sinal que eu vou colocar aqui é o sinal de mais. Muitos ficam confusos se coloca o sinal de mais ou se não coloca. Se não colocar o sinal de mais, subentende-se que o número é positivo, por isso não há necessidade de colocar o sinal de mais. E o que a gente poderia ter dentre as possibilidades de adição no conjunto dos números inteiros é basicamente essa. O que a gente podia fazer seria inverter, né? Colocar aqui, por exemplo, menos 3 mais 4, que essa é a mesma operação de 4 menos 3, só que agora confunde porque menos 3 apareceu na frente. É uma operação de sinais diferentes, subtrai, né? Então você vai fazer 4 menos 3 igual a 1 e vai colocar o sinal do maior. Quem é o maior? 3 ou 4? É o 4, o sinal dele é mais, então aqui é mais. Então essas são a operação de adição no conjunto dos números inteiros, né? Pode aparecer valores um pouco maiores em termos de exemplo, né? Para ser trabalhado. Por exemplo, quanto seria a operação menos 248 mais 316, né? São dois números inteiros, menos 248 é negativo, 316 é positivo, logo são sinais diferentes. Então a gente tem que fazer a subtração. Pega aqui 316 e subtrai 248. O resultado vai dar 6. 16 menos 8 é igual a 8. Aqui no lugar do 1 fica 0. Aí vai vir para cá, vai ficar 10. 10 menos 4 é 6. Aqui ficou 2. 2 menos 2 é 0. Então aqui eu vou ter o resultado 68. Mas qual o sinal do 68? O maior valor absoluto. Então quem é maior? 248 ou 316? 316. Então o resultado é positivo. A lógica é a mesma de você fazer, por exemplo, essa operação aqui, menos 3 mais 4. A única coisa que o número é maior, você tem que fazer a operação separadamente. Com relação à multiplicação dos números inteiros, a única novidade que aparece mesmo é o chamado jogo decimal. Porque quando a gente faz a multiplicação, a gente precisa fazer o jogo de sinal e a gente tem que entender que esse jogo de sinal ele só aparece se eu estiver fazendo a operação de multiplicação ou a operação de divisão. Então, muita gente boa confunde quando você tem, por exemplo, menos 5 menos 8. Aqui não tem sinal de multiplicação. É uma operação de adição de números inteiros. Menos 5, menos 8, sinais iguais, né? Aqui eu vou ter como resultado menos 13. E aí você às vezes vai querer fazer, menos por menos dá mais. Não, menos por menos dá mais. Não se aplica jogo de sinal
porque é uma operação de adição de sinais iguais. A multiplicação e a divisão tem que estar bem caracterizada para usar o jogo de sinal. E o que é o jogo de sinal? O jogo de sinal é aquela operação de interação entre os sinais que a gente faz assim, ó, mais por mais dá mais, mais por menos dá menos, menos por mais dá menos, menos por menos é igual a mais. Então, quando eu estou multiplicando ou dividindo e os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser mais. E se os sinais forem diferentes, na multiplicação e na divisão, o resultado do sinal vai ser sempre menos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu faço, por exemplo, menos 4 vezes 3. Né? Observe que isso aqui não tem como confundir, porque eu tenho um sentido do sinal de multiplicação ou o parêntese que indica normalmente a multiplicação. Então, se eu vou multiplicar, vou fazer o jogo de sinal. No caso aqui, ó, menos por mais, que eu não tenho o sinal é mais, é igual a menos. Fiz o jogo de sinal. Aí agora eu vou multiplicar. 4 vezes 3, 3 vezes 4 é 12. Então, menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. Um outro exemplo seria menos 2 vezes menos 8. Aqui eu tenho uma multiplicação, logo tenho que aplicar o jogo do sinal entre dois números negativos. Então, eu vou fazer menos por menos dá mais, que eu vou colocar o mais aqui para destacar, não precisava. 2 vezes 8, 16. Um outro exemplo seria, por exemplo, 5 vezes menos 6. Agora, eu coloquei 5 positivo multiplicado por menos 6 negativo. E aqui nós fazemos o jogo do sinal, porque é uma multiplicação. Mais por menos dá menos. 5 vezes 6, 30. Vamos fazer uma divisão então. Vamos fazer aqui, por exemplo, menos 14 dividido por menos 2. Menos por menos dá mais. 14 dividido por 2 dá 7. Vamos fazer uma outra agora. Vamos fazer assim. 20 dividido por menos 4. Como o 20 é positivo e o menos 4 é negativo, mais por menos é igual a menos. E o 20 dividido por 4 dá 5. Então, o jogo do sinal, ele deve ser realizado nas operações de multiplicação ou divisão. Então, nessas operações, sempre que houver sinal negativo, a gente tem que fazer o jogo do sinal e a própria operação entre os valores absolutos, ou seja, multiplicar ou dividir. Essas são algumas regrinhas que estão associadas a esse novo conjunto que nós começamos a ver hoje, que é chamado de conjunto dos números inteiros.